para olhar de uma forma sem procurar culpados. Olhar de uma forma onde ambos serão solução. Solução para o melhor desempenho da empresa, solução para a melhor saúde mental de todos, dos líderes aos colaboradores, dos mais antigos aos mais novos, que seja um bem comum para todos. E o empregador entender que o empregado abriu uma empresa, não uma instituição de caridade, precisa de resultados, precisa de lucro, precisa se manter, precisa pagar conta. E o empregador entender que ele precisa também aceitar e ouvir outras demandas e opiniões. É esses lados. Guia de informações sobre os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Como nós vamos diferenciar os fatores psicossociais relacionados ao trabalho sem saber se realmente essa questão está somente derramando no trabalho ou a causa é o trabalho? Aqui nós temos 13 quesitos a ser analisados e hoje eu quero falar com vocês sobre o excesso de demandas, que é a nossa sobrecarga psicossocial. Dentro das normas que devemos analisar no ambiente de trabalho, é claro, é nítido o excesso de demandas, até porque precisamos reconhecer que algumas empresas, algumas instituições não têm condições de ter somente um funcionário para cada coisa. Às vezes a gente precisa executar várias funções e não sempre, não necessariamente é desvio de função. Às vezes a função demanda muita coisa que não dá para subdividir, porque não dá para contratar outra pessoa para terminar de fazer parte daquele processo. Nós, empreendedores, gestores, mães, donas de casa, temos a nossa sobrecarga de demanda. A gente, como mãe, a gente tem uma infinitude de tarefas que, se a gente tivesse condições, a gente pagaria alguém para continuar essas tarefas. Uma mãe que precisa trabalhar e tem condições de contratar uma babá particular, ela vai pegar a função dela de mãe e delegar, subdividir. Em alguns casos, essa mãe não tem condições. Então, ela tem que trabalhar, empreender e continuar sendo mãe. Então, ela tem que entregar mais de si. E isso não é desvio de função. A gente precisa entender isso. O excesso de demanda, principalmente relacionado ao psicossocial, a gente precisa analisar com cuidado, porque ela pode estar derramando dentro da empresa e não necessariamente sendo a causa a empresa. Para isso, você precisa, após o PGR, após o diagnóstico, após a releitura e o desabafo dos seus colaboradores, entender qual é a história pessoal de cada um. Sim, como terapeuta analista comportamental, é importante olharmos isso, porque a sobrecarga de pressão, por exemplo, dentro do trabalho, se ele é um líder, se ele gerencia um pequeno grupo, se foi subdividido isso, que não é desvio de função, é subdivisão, ele já vai estar em pressão. Já é um cargo de alto risco, concorda comigo? Já é um cargo onde vai ser exigido que raciocine mais, que decida mais, que delegue mais energia para que possa funcionar. Só que na minha vida pessoal, talvez eu estou passando por um momento de doença, sou uma mãe solteira, já estou com uma grande pressão, pressão com pressão sobre pressão, bum! E aonde nós passamos mais tempo, tende a ser no nosso local de trabalho. Então nós precisamos entender qual é a somatória de carga nós estamos fazendo com a nossa vida e a nossa rotina para colocar os nomes certos nos bois. Não podemos chegar e falar, esse trabalho está me matando, porque eu explodo lá, porque lá me dá um pavor. Lá talvez está sendo só um lugar onde você se sinta tão aliviado de não estar no meio do seu próprio caos, que você relaxa e explode, que você se esvazia, que você desconta. Talvez você vive um ambiente onde você não pode falar, não consegue falar o que te incomoda, o que te estressa
para as pessoas íntimas e desconta em outro lugar. Então, é uma linha muito delicada sobre esse excesso de demanda que a gente precisa reconhecer, porque tem sim trabalhos exigindo muito de um só colaborador, mas existem também colaboradores que não estão cuidando de si, da sua saúde, não estão conseguindo dizer não para as coisas que não são prioridades para a sua vida, estão ficando sobrecarregados e o término das ações está acontecendo dentro do ambiente de trabalho, por consequência. Eu fui por muitos anos, antes de estar onde estou, nesses 9 anos de jornada como terapeuta analista comportamental, uma pessoa que explodia muito, porque eu estava com o meu copo cheio e não sabia. E sem o autoconhecimento, sem a instrução, eu estava fazendo o que eu tinha com o recurso que eu tinha. Então, antes de falar que você está sobrecarregado, quais são os pontos verdadeiramente que estão te sobrecarregando? Identificado é no trabalho? Então, a gente precisa sentar e ter um diálogo, é conversa, são reuniões, porque eu não vou falar, porque não vai resolver, porque eu não vou. Se nunca tentar resolver, realmente não vai resolver. Em contrapartida, 100% dos líderes que existem hoje nesse Brasil estão em sobrecarga psicossocial. E a gente precisa falar disso também. Os líderes fazem extra, mas ele tem que fazer porque ele é dono da empresa. Mas talvez ele está em sobrecarga porque ele está pagando você para fazer e você não está executando a sua tarefa, que destrincha atividades achando que é desvio de função. Então a gente precisa encontrar aqui um meio termo e um equilíbrio de maturidade para respirar e falar onde realmente essa sobrecarga, esse excesso de demanda está acontecendo e como a gente pode resolver. Porque meu colaborador, é fácil demais apresentar o problema. E que dia que você vai fazer parte da solução do problema? O governo já está intervindo, colocando norma onde precisa olhar para essa situação. Mas a ideia que você tem, o recurso que você consegue usar, você não entrega para a sua empresa, para o seu local de trabalho, por medo, por insegurança, por achar que não deve, ou por não ter abertura com a liderança. Isso também vai ser trabalhado, porque tem na lista dos riscos psicossociais que precisam ser trabalhados. Mas o foco desse vídeo que eu quero que vocês entendam, tanto o empregador como o empregado, como o gestor, o líder e liderado, que precisa ter uma consciência que se chegou a esse resultado final de excessos, eu fui acumulando ao longo da minha vida. Eu construí no que eu acredito, no que eu carrego, ao longo da minha jornada e da minha trajetória. Não foi de graça e não foi ontem. Não foi só esse trabalho, não foi só uma situação. Isso é que eu quero que você entenda, senta com calma e analise. Você está realmente onde você queria estar? Você está executando o trabalho que você realmente queria executar? Você está, de fato, lutando pelo que você sonha e quer ou está lutando pelo que o outro sonha e quer? Que tudo que não é nosso facilmente vira sobrecarga, facilmente vira excesso de demanda, porque a gente já está aceitando o que não quer e cria o comportamento repetitivo automático de aceitar tudo que nos incomoda, que não é bom, para ficar nessa situação de excessos. Então, não vamos falar só sobre da consequência final, do que está causando, o porquê você está sobrecarregado, o porquê esse trabalho está com excesso de demandas. Se eu estou me escondendo e acabou que eu dei um burnout, gente, tem tanta coisa que a gente destrincha desse assunto e eu quero ser muito sã com vocês, para olhar de uma forma sem procurar culpados. Olhar de uma forma onde ambos serão solução. Solução para o melhor desempenho da empresa, solução para a melhor saúde mental de todos, dos líderes aos colaboradores, dos mais antigos aos mais novos, que seja um bem comum para todos. E o empregador entender que o empregado abriu uma empresa, não uma instituição de caridade, precisa de resultados, precisa de lucro, precisa se manter, precisa pagar conta. E o empregador entender que ele precisa também aceitar
e ouvir outras demandas e opiniões. É esses lados. Então, o foco de esse vídeo hoje é para você achar esse ponto e reconhecer, nossa, aqui eu estou errando e eu preciso melhorar. Vai doer um pouco, mas a solução que vem depois, essa vale muito a pena. Então, antes de acusar a sua sobrecarga, senta e analisa essa sobrecarga, aonde de verdade está a raiz dela. E eu estou aqui, Tassiane Fátima, terapeuta analista comportamental, há 9 anos à disposição, com informação e ferramentas para ser esse campo aonde você pode se organizar e se reestruturar. Está precisando de um mapa e de um caminho? Eu estou aqui para conduzir você à sua jornada. Não esqueça, não é sobre culpados, é sobre achar solução. Você está disposto a ser a solução hoje do seu ambiente?